Boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje nós vamos fazer a correção das atividades passadas ao livro, né? Do capítulo 5, da página 82. Bom, o que nós estamos falando? Sobre hebreus, persas e fenícios. São povos da antiguidade e muito interessante porque um deles ainda se preserva como um todo, que é os hebreus, né? Então, independente de como vocês já estudaram, que hoje chama-se judeus, hebreus, todos eles têm o mesmo princípio até hoje, desde aquela fundação até os dias atuais. E mesmo que não existam os outros dois, por exemplo, como os fenícios e os persas, eles são extremamente presentes na nossa vida. O que nós estudamos? Sobre o alfabeto fenício, né? Que a diferença entre o alfabeto fenício é que eles eram somente 22 consoantes e foram acrescentadas depois pelos gregos, que criaram o grego antigo, o grego e o latim, que é o dos romanos e que é a nossa linguagem hoje, né, utilizada, 5 vogais, tá bom? Então, o que é importante? Eles foram o divisor, porque nós já estudamos que os mesopotâmios criaram a escrita, mas os fenícios criaram o alfabeto e criaram toda essa situação. E os persas, qual que é a influência dos persas? A questão da religião, o zoroastrismo, que influenciou tanto os hebreus como todas as outras religiões conhecidas, como o islamismo e o cristianismo, ok? Bom, eu não vou ler a pergunta, eu peço só para vocês que peguem o livro de vocês, abram na página 82, depois eu vou mandar escrito para que vocês corrijam o que foi feito, mas eu quero que vocês entendam. Nessa primeira parte nós vamos corrigir só 82, depois eu vou mandar específico sobre o Enem, porque a gente vai comentar. Eles deram algumas características e perguntaram quem eram as características. Eu não vou ler, mas a sequência ficou. Letra A, os hebreus, letra B, os persas, e letra C, os fenícios. Lembra sempre as características deles, né? Então, independente de ler aquelas questões que estão, os persas eram extremamente agrícolas, então invadiram várias regiões. Os hebreus eram uma questão religiosa, viveram a vida inteira sendo expulsos, inclusive é uma questão até atual, né? E viveram sendo expulsos das suas regiões. Quando retornavam, existiam já povos que existiam brigas e desentendimentos, tá? E os fenícios, o que é? A posição geográfica deles, que não permitia a agricultura, facilitava assim o comércio por estar no mar Mediterrâneo, tá? A segunda pergunta, eles perguntam sobre os hebreus, a forma de governo deles, que eles ainda não eram o que? Unificados. Então, eles são através dos patriarcas, ou seja, do pai. O pai era a figura mais importante. E o patriarca, por exemplo, ele era responsável por toda a organização, por todas as decisões que aconteciam junto às tribos. Então, eram tribos que tinham a mesma sensação de união, porque vinham de filhos que iam montando outras tribos, porque as tribos tinham limite. Você não poderia ter uma tribo indeterminada, né? Então, não existia ainda as cidades como um todo quando os hebreus se montaram. Então, a partir do momento que pegavam uma certa quantidade de pessoas, abria-se uma nova tribo, e essa tribo ela tinha uma ligação. Então, a pessoa mais importante era os patriarcas, né? A pergunta 3 está falando a diferença da escrita, né, dos fenícios em relação ao que existia até o momento. Os mesopotâmios, a própria situação da escrita dos egípcios, né? E qual que era a diferença? Eram escritas feitas extremamente elaboradas, que somente algumas pessoas tinham conhecimento. E eles precisavam de uma situação prática para que pudesse registrar aquilo que era feito de comércio. Então, quantas sacas, que tipo de produto que ia, valor. Então, eles precisavam de símbolos que fossem universais, mais amplo possível, para que as pessoas pudessem entender. Então, eles criaram o alfabeto. E a diferença grande entre o alfabeto fenício e os outros alfabetos, que vieram depois, como os gregos, é a utilização somente das consoantes. Não existiam vogais. Os gregos acrescentaram 5 vogais, além das 22 consoantes, que representavam as letras, que representavam os sons ditos, tá? Então, o alfabeto ele tinha essa função, ok? Representar simbolicamente as expressões, ou seja, o tom de voz, o entendimento da letra, como é até hoje. Quando você fala A, você imagina uma letra A, não é? Tá bom?
Questão 4, então é rapidinho, porque depois eu vou mandar para vocês isso escrito, mas é só algumas explicações. A pergunta 4, a letra A, ele está perguntando, falou que tinha estrada, que tinha não sei o quê, mas que não existia o quê? A unificação da moeda. Não, existia a unificação da moeda e inclusive a unificação do peso. Por isso que permitia, e eles eram comerciantes, eles precisavam medir também, né, os persas pelo território gigantesco, eles precisavam cobrar impostos, então eles tinham determinado o peso e a moeda única. Tá? Eles tinham o dário, né, que era uma moeda única. Então eles tinham essa unificação. A B é verdadeira, a C é falsa, tá? Porque eles continuaram expandindo durante todo o tempo até enfraquecer o império e depois serem dominados por outras. Então a letra C é falsa e a letra D é verdadeira. Foi dividida em 10 sapátrias. Para quê? Para que ficasse mais fácil a comunicação e a administração. Então eram 10 regiões que tinham seus governadores eleitos pelo imperador, tá, persa, e que tudo que acontecesse eles informavam, tá, através daquele sistema de correio extremamente eficiente, onde sempre tinha em determinados lugares um soldado extremamente descansado com um cavalo que pudesse levar as informações. Então a importância do correio para eles era essa, tá? A pergunta 5, né? Qual que era a faixa de terra, né, dos fenícios? Era uma faixa de terra estreita, facilitando o quê? Um comércio, prejudicando a produção. Eles não eram bons produtores, eles eram bons comerciantes, porque eles, pela faixa de terra estreitas, que hoje é o atual Líbano, eles tinham facilidade de criar portos, tá bom? Não era favorável à agricultura, né? Essa é a resposta da letra B, tá bom? A número 5, letra B. Mas eles eram privilegiados na posição geográfica, inclusive pela passagem de várias caravanas e nas trocas comerciais que permitiram que eles tivessem um desenvolvimento muito grande no comércio. Eles eram preocupados em comercializar, ganhar dinheiro, ok? Bom, a charge da página 82, exercício 6, né? Ele fala sobre os 10 mandamentos, sobre Moisés, e os 10 mandamentos eles eram direcionados a quem? Aos hebreus. Esses 10 mandamentos é utilizado também na Bíblia dos cristãos mais à frente, porque existe uma estreita ligação entre os hebreus e os cristãos, tá, ok? Porque inclusive Jesus Cristo era o quê? Hebreu, ele era judeu, tá bom? Resposta pessoal, mas o que eles querem dizer é o seguinte: até o peso das próprias pedras, você não poderia ser umas leis mais brandas, né? Então eram leis extremamente pesadas para aquela época. E era uma questão de doutrinação, ou seja, essas pedras que estavam escritas, essas 10 leis, elas tinham o objetivo de doutrinar a sociedade daquela época, tá? A diferença do judeu, né, do hebreu para os outros povos na época é que eles, mesmo sendo influenciados pelo zoroastrismo, né, quem viu, eu passei um complemento sobre o zoroastrismo, os hebreus eles eram monoteístas, ou seja, só acreditavam em um único Deus e acreditavam ser o quê? Os escolhidos por esse Deus para governar o mundo e governar a terra prometida, que era Canaã, tá bom? A 7, a letra A é atual Irã, né? Então, os persas estão no atual Irã, tá bom? Essa linha, eu passei também na linha complementar, é a estrada real que ligava o reino de um ponto ao outro, utilizado pelos correios. Por isso, os persas são considerados o pai do correio, da informação, tá? De levar a informação de um lugar a outro. Então, era muito distante, mas eles criaram um sistema que facilitava essa situação, através de pontos onde que tinham cavalos descansados, como eu já disse, e um soldado. Então, toda hora que chegava um soldado com informações praticamente em tempo real, para a época, né, o tempo real hoje é a nossa internet, é a nossa situação, mas em muito pouco tempo chegavam as informações. Só para vocês terem uma ideia, para uma informação chegar do Brasil a Portugal, se levava de 2 a 3 meses, dependendo da região que saía. Tá? Então, esse reino foi privilegiado por essa estrada real, né?
A letra C, qual que é a relação, né, dos persas, né, com os hebreus? É porque os hebreus foram aprisionados entre vários povos pelo Nabucodonosor, que era o quê? Babilônico. E aí, quando os persas chegaram e libertaram esse povo, liberaram eles para que eles retornassem para a Palestina. E mais uma vez eles encontraram a Palestina como em 1948, quando foi criado o Estado de Israel, ocupada. E mais uma vez houve lutas e brigas. Então a relação dos persas com os hebreus foi a libertação dos hebreus do cativeiro da Babilônia para que retornassem à Palestina. Vou mandar para vocês por escrito, mas é importante que vocês aprendam, tá ok? Muito obrigado e esperem ver todos em breve.